Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a essa videoaula. No tutorial de hoje nós vamos falar de amplificador estágio, de amplificação de RF para transmissores FM PLL ou outros tipos de transmissores. Nós vamos falar então aqui, nós vamos criar uma linha imaginária, vamos dar um zoom e um foco aqui, que vai ser de extrema importância para vocês. Nós temos aqui um transmissor analógico. Nós temos o estágio de oscilação nele aqui, mas nós não vamos falar do transmissor em si, nós vamos falar da etapa amplificadora DRF. Nós vamos isolar aqui, criar uma linha desse capacitor de 10 PF para o meu lado esquerdo aqui nós não vamos falar. Nós vamos falar do capacitor, dessa bobina aqui também, do capacitor de 15 PF aqui, da entrada do DRF para o final. Vamos lá então que eu vou falar aqui para vocês. Uma etapa de RF, um amplificador de RF de classe C básico. Nós vamos ter 3 estágios numa mesma etapa, no mesmo amplificador de RF, que é constituído por input stage, a entrada de RF. Nós vamos ter o drive, que é constituído pelo transistor, e nós vamos ter o output stage, que é constituído pelo filtro DPI, pelo transformador DPI, ok? Então é mais ou menos isso, pessoal. Nós vamos falando aqui, se ficar algum fio solto, nós vamos puxando aí novamente para tentar explicar para vocês, para ficar uma aula bem bacana, ok? No drive aqui, que é constituído pelo meu transistor, digamos aqui, vamos citar um exemplo, que ele vai nos fornecer 5 watts. Aqui nesse projeto ele está nos fornecendo 3 watts, mas digamos que seja 5 watts, você vai querer acoplar um PLL automotivo, um PLL, que você fez em casa, ou até mesmo um transmissor analógico. Ok, esse transistor aqui, para poder gerar 5 watts de potência, nós precisamos ter uma impedância de 14.4, aproximadamente 15. Vai depender muito da potência do transistor, por isso que existem cálculos, mas geralmente de 5 a 15, dependendo de algumas potências. Existe um cálculo para nós medirmos a impedância, porque tem tensão DC aplicada no circuito de 12 volts, que é uma tensão de pico senoidal, ok? E existe então uma impedância necessária aí que nós vamos calcular, que no caso a voltagem, e o transmissor vai nos fornecer 5 watts. A fórmula é o seguinte: R igual U ao quadrado dividido por 2P igual 12 vezes 12 dividido por 2 vezes 5, que é igual 14.4 ohms. Mas como falei, às vezes na prática ele muda um pouco. Então essa carga no transistor aqui, que nós precisamos, carga de 14.4, quase 15 ohms, que nós necessitamos para podermos gerar 5 watts de potência. Então nós precisamos, pessoal, de uma antena de 15 ohms aqui na saída. Mas a antena utilizada na minha antena plano terra, o cabo da minha antena e minha antena, elas funcionam com 50 ohms. Tem outras que funcionam em 75, mas a minha aqui eu vou colocar uma antena de 50 ohms. Então, se o meu drive, meu transistor ali opera em quase 15 ohms, e a minha antena em 50 ohms, 75 às vezes, mas no projeto aqui 50 ohms, nós precisamos de um transformador, nós precisamos converter 15 ohms em 50 ohms, nós precisamos de um filtro DPI. E esse estágio aqui, pessoal, depois do drive, é chamado de filtro DPI, transformador DPI, que é constituído por 2 capacitores e uma bobina. Vai mudar muito, vai ficar a imagem para vocês aí, tudo certinho, ok? Beleza? Da imagem ali, nós vamos ter em vermelho a entrada, input stage, em preto o drive e a saída em azul, ok? Então existe todo um cálculo. Esse é um circuito eletricamente ressonante, Na maioria das vezes, nós vamos ter uma impedância de entrada do drive que não é puramente resistiva, que boa parte é reativa no circuito. Nós vamos ter então
um circuito, né, a parte aqui de entrada do estágio, que eu vou explicar agora para vocês, que quando você for montar o teu transmissor, geralmente ele vai operar em 50 ohms, que nós vamos ter uma saída nesse transistor aqui praticamente de 50 ohms de impedância. Se você tiver lá na saída do teu PLL, você vai ter então uma saída de 50 ohms de impedância, ok? Porque lá já existe um filtro, coisa e tal, ou a saída pura já é quase 50 ohms. Só que na entrada aqui do meu drive, eu preciso ter uma impedância mais baixa. Ele precisa ter um casamento de impedância na entrada e um casamento de impedância na saída. Daí nós vamos ter o filtro, né, que nós vamos pegar e reduzir essa impedância aqui. Nós vamos ter, podemos ter dois capacitores, né? Dois capacitores e duas bobinas, ou apenas um capacitor e uma bobina. Aqui, na verdade, o meu resistor aqui de 3K9, ele já está fazendo o papel da bobina L2, ok? Como prevê aí no esquema para vocês. Ele já está prevendo. Aqui pode ser uma bobina até de 100 UH, que vai então aterrar o coletor até GND, ok? Nós vamos ter a bobina L1, que é essa bobina aqui, que é uma bobina, nesse caso aqui, de 3 espiras, mas nós já vamos conversar sobre como nós procedemos os cálculos com ferrite. A bobina L2, ela pode ser com ferrite também. Também, antes da bobina L1, vai um capacitor, ou C2, aterrando a base até terra, até GND, massa do circuito. E nós vamos ter o C1, que justamente é onde entra no caso o RF aqui no meu circuito. E voltando ainda aqui, pessoal, nós fazemos esse aterramento do C2 com a L2 aqui, que no caso aqui já tem um resistor, porque no transistor aqui nós vamos ter uma capacitância parasita que nós devemos levar essa capacitância à terra, ok? Para não prejudicar o nosso sistema. Então aqui para a saída, né, para o filtro de DPI, existe um cálculo, pessoal. Esse cálculo eu vou deixar disponível para vocês, para vocês estarem aplicando no projeto de vocês. Lá no projetinho vai estar, então, vai aparecer aqui para vocês um exemplo, pessoal. É tipo, como se fosse, né, o R2, a antena. Vamos ter o C2, né? Vamos ter a bobina L, vamos ter o C1 e o R1, que vai ser a antena de saída, R2 é a antena de entrada. Nós vamos ter XC1, que é o cálculo matemático, né? A conta para nós estarmos chegando aos cálculos precisos, igual R1 sobre Q2, vai ser o primeiro cálculo. O segundo cálculo vai ser XC2 igual R2 raiz quadrada R1 sobre R2, sobre, entre parênteses, que é o quadrado mais 1, fecha parênteses, menos R1 sobre R2. Vai ter o cálculo da bobina, né, que é XL, o cálculo dos capacitores e da bobina de indutância. No C1 nós vamos precisar ter uma impedância de 16,67 ohms. No C2, uma indutância de 10,50 ohms. Já na bobina, nós vamos ter uma indutância de 21,85 ohms. Daí você vai arredondando no circuito. Então, o C1 vai ter que ter quase 100 PF. O C2 quase 150 PF, né? Passa um pouquinho, mas 150 PF serve. E a bobina L vai ter 34 NH, ok? Que aqui está constituído por 1, 2, 3, 4, 5, 6 espiras, ok? Vocês viram que no cálculo matemático tem o fator Q. E Q, pessoal, representa o efeito da resistência elétrica. O fator Q, então, é definido como a frequência de ressonância. Frequência central, F0 dividido pela largura de banda BW. Largura de banda igual a F2 menos F1, onde F2 é o limite superior e F1 a frequência de corte inferior. R1 representa a antena, ok? A antena, beleza? R2 é a impedância necessária, é a impedância que vai entrar no circuito. Tudo isso para ser capaz de entregar 5 watts de potência. A fórmula 1, 2 e 3, então,
para calcular a reatância dos componentes C1 e C2 e L do filtro PI. Ok? Não sei se vocês conseguiram compreender. Quem está aí cursando, né, eletrônica, outra área, e vai compreender mais fácil. Mas vai estar tudo aí, pessoal, disponível para vocês, tá certo? Agora nós já vimos aqui como calcular o filtro PI de saída. Agora nós vamos calcular o filtro de entrada. Justamente nós precisamos converter 50 ohms numa impedância menor, porque nosso transistor ele trabalha aí no nosso cálculo até no máximo 15 ohms de impedância. Senão jamais nós teremos 5 watts no circuito. O cálculo matemático vai ser o seguinte: vai ser XL igual QR1, a primeira fórmula, né? Para ver a primeira bobina. Agora o capacitor número 1, XC1 igual R ao quadrado, raiz quadrada, R sobre R2, R1 sobre R2, entre parênteses, 1 mais Q ao quadrado menos 1, tá certo? E tem do C2 para chegar a capacitância de cada um, né? Esses cálculos aqui é para chegar a impedância e a capacitância de cada um. E a frequência, tanto para entrada quanto para saída, justamente vai ser de 100 MHz. Vai ficar os cálculos aí para vocês, pessoal. Então, XC1 aqui, ele deve ter 63 ohms de impedância. Ele vai nos fornecer 63 ohms de impedância. O C1 vai ser de 25.2. No projeto original ele prevê 30 PF. Mas eu utilizei um de 15 PF. Por quê? Porque eu não tenho o C2 aqui, que seria de 34 ohms de impedância com 45.7 PF, 45 PF, né? 47, né? Tem 47 PF. Nós podemos utilizar aterrando justamente a base, né? Até terra, até massa. E a nossa bobina L1 aqui, do estágio de entrada, ela é uma bobina 31NH, de 3 espiras aqui. Como nós não temos a bobina L2, nós utilizamos um resistor de 3K9. Vamos falar agora do drive aqui. Não sei se vocês compreenderam essa parte do filtro de entrada e de saída. Nós precisamos converter uma alta impedância em baixa impedância. E a baixa impedância aqui, que é 15 ohms para fornecer 5 watts, nós devemos adaptá-la à nossa antena, ok? A bobina aqui, pessoal, vamos chamar de bobina L, do coletor do nosso transistor. Ela é uma bobina, é um componente assim, pessoal, que é muito importante. Em alguns projetos antigos era utilizado assim bobinas assim, pessoal, com um enrolamento, né, com várias espiras. Só que é o seguinte, essa bobina aqui gera um campo magnético e armazena energia. Então, quando o transistor está ativo, ele está gerando um campo magnético. Quando ele está em modo inativo, desligado, ele demora muito tempo para fazer com que essa energia flua para o filtro PI. E com tudo isso, bobinas muito grandes aqui nesse estágio, ele faz com que o nosso transistor ele trabalhe por muito mais tempo, fazendo com que exista às vezes até um superaquecimento. Então, é o seguinte, quando o meu transistor ele está ativo, a corrente aqui passa pela nossa bobina, ok? Gerando um campo magnético, e ela flui do filtro PI para coletor, é lógico, e da bobina aqui de 12 volts, né? Para coletor também é dissipada a terra. Quando o meu transistor ele está inativo, desligado, né? A corrente, então, próximo de zero, ela flui muito antes para o filtro PI. Ela vem no coletor e vai para o filtro PI. Quando está ligado é ao contrário. Tudo vai ir para aterramento. Então, menos espiras, o valor aqui no de carga vai ser próximo a zero. Então, meu transistor vai trabalhar com mais folga. Essa é uma configuração, pessoal, para 12 volts, trabalhando em 100 MHz. E quando tem muitas espiras aqui, né, do meu projeto desligado, ele demora a fluir e essa energia ser dissipada aí para o meu filtro PI. Eu acho que ainda aqui, falando ainda dessa bobina aqui, às vezes o valor desse choque aqui é muito alto
e como ele armazena energia, ele está inativo, mas quando nós vamos deixar ele ativo, ainda ele tem energia aqui armazenada, ele vai formar um pico de corrente. E nós devemos fazer uma otimização desse circuito aqui, né? E se nós colocarmos o indutor com menos espiras, né, com menos capacidade de indutância aqui de armazenar corrente, nós vamos estar deixando esse circuito aqui mais otimizado. Nós vamos estar otimizando o transistor e também vai ter um pouco mais, vai ter menos, na verdade, menos dificuldade, né, de rejeitar a segunda harmônica. Em projetos antigos, pessoal, eles utilizavam indutores aqui, né, às vezes nem tinha o valor do indutor, porque eram indutores com valores estratosféricos. Em projetos mais antigos, o que fazia esse projeto, então, ficar muitas vezes sobrecarregar e esquentar, fazer o circuito, né, todo ficar muito quente, ok? Então é isso aí, pessoal, um pouco de aula teórica, não sei se vocês entenderam um pouco aqui. O funcionamento é uma coisa, não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Existe todo um cálculo aqui para você deixar o circuito funcionando. Como eu falei para você, existe a entrada, né, do estágio de RF, o drive, a saída de RF. Como o meu drive ele trabalha com uma baixa impedância para poder liberar 5 watts, nós devemos ter um estágio de adaptação de impedância para entrada, para pegar, no caso, se está vindo 1,5 W no meu drive de 5 watts, ele está vindo com 50 ohms. Nós devemos adaptar, e na saída aqui, como ele está saindo uma baixa impedância para poder gerar 5 watts de potência, nós devemos adaptar para 50 ohms de impedância, ok? Então é mais ou menos isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Explicação mais teórica aí. Os cálculos vão ficar aí, pessoal, tá certo? O que você precisa entender é o seguinte, sobre fração, matemática. Porque não tem muito segredo, é bem explicativo. Às vezes, se você for utilizar um transistor DRF mesmo, o próprio datasheet dele vai te mostrar o circuito, todas as configurações bem corretas para você estar deixando o teu projeto funcionando perfeitamente. Então não tem erro, pessoal, mas aqui é uma aula para vocês, até para mostrar aí que nosso canal não é só prática, não, só ensinar a soldar os componentes, que o nosso canal também é didática, ok? Se inscrevam no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like. Até mais, galerinha, tchau, tchau.